Um pontinho só, o Flamengo jogou 3 partidas, a Fla Kids, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo de desespero. Voltem os titulares. Não, tem que voltar. Calma aí, que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Brincadeiras à parte. Vamos lá, falando sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse sub-20. Vamos lá, estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso, porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em determinado momento. Né? É totalmente injusto você dizer se o garoto presta ou não, se o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo. Esse time que foi campeão mundial Sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias e por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses e estamos falando de elenco profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho, não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Se voltasse atrás, esquece. E estou falando isso hoje, segunda-feira, quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o Sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade e o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual, é porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro, mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar o time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta de desempenho do time sub-20, por conta de reclamação de torcida, por conta de medo de levar uma goleada no Vasco da Gama. Ou você tem planejamento e convicção no seu planejamento, ou você toma suas decisões baseado no que a torcida pensa em rede social. Então, o meu pensamento é esse. Independentemente do que acontecer na quarta, na quinta-feira, o meu pensamento será o mesmo. O foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa.
cada um tem aquilo que merece. Ah, mas o Vasco da Gama tem o Campeonato Carioca. Beleza, é porque o Vasco disputa o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje trata o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E o torcedor precisa aceitar isso. Isso não é videogame que você vai ter o mesmo desempenho. Gente, olha só, o Flamengo se representou no dia 12, segunda-feira passada. Foram 2 dias de testes físicos, eles nem foram a campo. Eles foram a campo a primeira vez na quarta-feira. Como é que uma semana depois de um longo período de férias, os jogadores vão disputar um clássico? E se disputar esse clássico, é certeza que o Flamengo vai ganhar? As pessoas ainda tratam dessa maneira, como se fosse certeza que fosse ganhar do Vasco da Gama. E se perde para o Vasco com o time principal? E ainda assim com o risco de ter uma lesão grave com o início do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Flamengo na temporada. Então o planejamento tem que ser esse. O Campeonato Carioca é a verdade. Se tornou torneio de pré-temporada para o Flamengo. Ô Moretti, o Flamengo está numa outra situação hoje dos rivais. A gente falando do Flamengo e do Vasco, comparando o Diniz, o Vene até critica o Diniz. Aí cada um tem que cuidar da sua casinha, cada um sabe o que é melhor para si. Mas hoje, o Flamengo com o time que tem, que chega como favorito numa Libertadores, chega como favorito no Campeonato Brasileiro, dá para entender abrir mão do Carioca, nem abrir mão do campeonato, mas nessas primeiras rodadas o calendário obriga, o próprio calendário desvaloriza a competição. Diferente de um Vasco que não ganha 10, 15 anos e tá louco, sedento por um título. Os caras estão ganhando tudo. Pode desprezar a competição, o Vasco não. Exato. O Vasco deve ir com tudo para quarta-feira, deve estar dentro do planejamento do Diniz. Aí é questão de planejamento, o Vene falou para não mudar. E o planejamento do Vasco, quem sabe é o Diniz, ele já imaginou que estreia com força máxima para segurar no segundo jogo e de novo com força máxima na terceira rodada. Exatamente, assim, Flavinho. Acho que os planejamentos são diferentes, né? Sim, cada clube tem o seu planejamento. Dito isso, todo respeito do mundo ao Flamengo, todo respeito do mundo ao Vene. Quarta-feira, no Maracanã, o Vasco com o time principal e o Flamengo com esse time, que não está apresentando um bom futebol, a possibilidade é grande do Vasco vencer o jogo. E o torcedor vascaíno ele quer saber da vitória contra o Flamengo, e o torcedor flamenguista ele quer saber de não perder para o Vasco. Independente se é o time sub-20, independente se é o time profissional, Clássico dos Milhões, quarta-feira em campo. Com relação ao Flamengo, eu entendo completamente o posicionamento do Vene, em relação a isso de priorizar outras competições a não o Campeonato Carioca. A grande questão é, não dá para criticar a molecada, isso é um fato. Jogadores jovens, imaturos, a média de idade que o Vene falou é 18 anos. Só que, Vene, eu vou trazer para um contraponto aqui. O Flamengo ele perde para a Portuguesa, certo? Empatou, fez o gol no finalzinho. Empata com a Portuguesa, um gol de empate no final. O Botafogo, que está também com os jogadores da base, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. A grande questão não é se é para voltar ao time principal ou não. A minha opinião é, sabendo que são jogadores que nesse momento, conquistou o bicampeonato intercontinental no ano passado, eles poderiam entregar mais. Essa é a minha questão. Mas é isso que eu acabei de falar. Entendeu? Eles poderiam entregar mais. Poderia ser exatamente. Melhor, muito melhor. Eu esperava mais. É para determinar que eles não prestem. É mas isso. Poderiam jogar melhor. Esse é o ponto. Porque a gente tem que tomar cuidado nas críticas, porque o torcedor já está tratando como se a base fosse, entre aspas, um lixo, como não serviço. Mas eu estou com você. Eu acho que o desempenho poderia ser melhor. Inclusive do próprio treinador ter um entendimento de jogo. Contra o Volta Redonda, antes da expulsão, e eu acho que a derrota foi muito condicionada por conta da expulsão. Esse aí fazer uma análise é difícil. Ele tentou jogar de uma forma que, assim, não dava para jogar contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é uma boa equipe. Arrisco a dizer que das equipes de menor investimento no Campeonato Estadual é o melhor time e que vem se preparando há meses. Já há muito tempo no estado é o melhor time entre os pequenos. Então, eu acho que para o Bruno Pivetti, ele poderia ter entendido melhor o cenário. Mas eu tô com você, Lucas. Eu acho que o desempenho poderia ser muito melhor. Eu esperava mais da garotada. Só não acho justo tratar como se jogadores que não valem de nada. Essa é a grande questão e isso aqui não é para você, é para a torcida do Flamengo que está tratando esses garotos como se eles não prestassem para nada. E eles prestam. E posso te falar mais, Vene? Eu acho que se o Flamengo, ele, por exemplo, quarta-feira contra o Vasco e no jogo que vai ter nos 2 próximos jogos, se o Flamengo tira a molecada e bota o time principal, o Flamengo dá um recado claro ao seu torcedor que essa molecada não adianta de nada. É isso. Então, no final, no fundo, o retorno do time principal para o Flamengo seria um recado negativo para a torcida com relação a essa garotada. E a gente sabe como é importante para a maturação até desses jovens ter confiança. E uma retirada desses jovens nesse momento vai tirar completamente a confiança deles até um processo de desenvolvimento desses atletas. Então, assim, a torcida, é claro, reclama, mas se é o planejamento do Flamengo,
é melhor deixar rolar, né? Porque, querendo ou não, os caras ali parecem que sabem fazer futebol. Mas... E lembrando, assim, faz parte do planejamento se o Flamengo relacionar alguns jogadores. E quando eu falo alguns jogadores, uns 5, por exemplo. Isso faz parte do planejamento. Eu sou totalmente contra você mudar simplesmente da água para o vinho Por causa dos resultados. Por causa dos resultados. Eu acho que a discussão interna tem que ser outra. Vem cá, por que a garotada não está dando conta do recado? Ou melhor, por que o desempenho não está sendo tão bom como a gente imaginava? Eu acho que a discussão tem que ser essa. A discussão não tem que ser, vamos botar o time principal. Gente, olha só, isso é medicina. Como é que você vai botar o time principal com uma semana de treino? Não faz o menor sentido. Isso é informação. Ontem, a informação que eu tive dentro do Flamengo é, Vene, apenas um jogador tem condição de jogo, que é o Endriel, que acabou de chegar porque ele estava no meio de uma pré-temporada. Os demais não têm condição de jogo 100%. É arriscado demais você colocar esses jogadores em campo. Né? Exatamente, talvez o Vitão, por exemplo, que saiu de férias antes e voltou antes aos treinamentos. Fora isso, é contra a medicina você fazer isso, é totalmente arriscado. E repito, a prioridade do Flamengo é outra, não é o Campeonato Carioca. Mas o torcedor tem medo de levar goleada do rival Vasco. Amigo, você não pode mudar planejamento porque o torcedor tem medo de levar goleada do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago notícias quentíssimas para vocês porque o Flamengo está em negociações avançadas com o meia argentino Thiago Almada. Isso mesmo, um dos jogadores mais talentosos da sua geração e que vem chamando muita atenção no cenário internacional. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, as conversas já estão bem avançadas e o Flamengo demonstra muita confiança em um desfecho positivo, mostrando mais uma vez que o clube segue forte no mercado e disposto a investir pesado para manter um elenco competitivo e à altura da sua grandeza. Thiago Almada é um jogador versátil, técnico, com ótima visão de jogo, chegada na área e capacidade de decidir partidas, características que agradam muito a comissão técnica e a diretoria rubro-negra, que vê nele uma peça fundamental para elevar ainda mais o nível do time ao longo da temporada. A possível chegada de Almada reforça o projeto ambicioso do Flamengo, que busca não só títulos no cenário nacional, mas também voltar a ser protagonista absoluto nas competições internacionais, montando um elenco equilibrado, jovem e ao mesmo tempo experiente. A diretoria trabalha nos bastidores com cautela, mas o otimismo é grande, já que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro vestindo o manto sagrado, em um clube com estrutura, torcida apaixonada e enorme visibilidade. Caso a negociação se concretize, Thiago Almada chega para disputar posição, aumentar a competitividade interna e dar ainda mais opções ao treinador, algo fundamental em um calendário tão pesado como o do futebol brasileiro. Agora a expectativa fica por conta dos próximos dias, que podem ser decisivos para o anúncio oficial e para fazer a nação rubro-negra sonhar ainda mais alto. E aí, torcedor, o que você acha dessa possível contratação? Thiago Almada seria um grande reforço para o Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros para ninguém perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e fica ligado no canal para acompanhar todas as atualizações. Saudações rubro-negras. E agora fica a expectativa da torcida por mais esse possível reforço de peso. Seguimos ligados em todas as novidades do Mengão. Saudações rubro-negras.